conseguem, mesmo sendo adultos hoje, vocês conseguem, a partir do que eu acabei de falar, de que a gente pode ser traumatizado enquanto filho desde a nossa gestação, tanto pelas experiências da mãe, quanto pelo que o pai causa nessa mãe durante a gestação. Vocês, depois dessa fala, vocês conseguem identificar se por acaso algum dos traumas que vocês têm hoje pode estar vinculado com essa fase da sua vida? Você consegue identificar isso? Coloca aqui, escreve aqui para eu caminhar com vocês, para a gente ver se esse trauma que você traz pode ser um trauma que os seus pais geraram, que os seus pais criaram em você. Escrevam aí que eu olho daqui a pouco os comentários pra gente trabalhar isso com vocês, ok? Você colocou aqui que não consegue, né, Cleice? Mas é só você tentar lembrar como é que você vive hoje. Tenta vincular alguma coisa do seu comportamento hoje que você tenha pra gente saber se isso pode estar vinculado com o trauma que você recebeu, que foi gerado na gestação, na sua gestação. A Flávia acabou de colocar aqui, ó, medo de ficar sozinha. Pode ser sim um medo, um trauma que tenha sido gerado em você, Flávia, desde a gestação. Porque quando a mãe engravida, eu não sei como foi a história da sua gestação, né? Mas pode ser que quando a mulher engravida, dependendo da situação, ela pode se sentir sozinha, mesmo estando casada, porque aí pode ser que tenha um distanciamento na relação com esse marido. E aí, a partir disso, ela pode se sentir sozinha. E este trauma, desse sentimento, né, de estar só nessa situação, nesse barco, nessa jornada, nessa empreitada de ser mãe, ela pode se sentir traumatizada, e uma vez que ela se sente assim, que isso tenha sido um baque para ela, tenha tido realmente uma divisão ali entre ela e o marido, isso pode sim ser um trauma de gestação, viu, Flávia? Entendeu, Cleice? Qualquer situação que você viva hoje, que de acordo com a sua fase de desenvolvimento, de acordo com a sua maturidade cerebral, na realidade é meio que fosse, como se fosse assim, descompensado. Como é que você, com o seu cognitivo desenvolvido como adulta, como é que você pode, por exemplo, ter medo de ficar sozinha? Entende que aí ultrapassa a questão do raciocínio, da questão mental, dessa questão cognitiva, porque uma adulta ficar com medo de ficar sozinha, aí a gente vê que o emocional dela está se sobrepondo ao cognitivo, que não tem aqui um equilíbrio, e essa inteligência emocional está desestruturada. Então, para a gente identificar se teve algum trauma que pode ter sido gerado aqui, ó, desde a gestação, é só você identificar, começar a linkar, começar a escrever, por exemplo, quais são os seus traumas de hoje. Porque os seus traumas de hoje, eles não são oriundos de hoje. Eles são oriundos das suas memórias, inclusive da sua memória gestacional. Claro, né, gente, que tem as exceções. Por exemplo, vamos supor que hoje, né, alguém que está aqui na live tenha sofrido um acidente. Se você sofreu um acidente, e principalmente se teve algum óbito, alguma pessoa morreu nesse acidente que você estava envolvido, o que isso vai gerar? Um trauma. E aí, este trauma, ele não necessariamente tem a ver com o trauma que foi causado em você lá na sua gestação ou enquanto você era criança, na sua primeira ou segunda infância. Aí são coisas diferentes. Então eu tô caminhando aqui como é que os pais podem traumatizar os seus filhos. E por que me veio esse tema, né? Gleice, por que você resolveu falar desse tema hoje na Inspiração de Luz? Eu resolvi falar sobre esse tema porque eu vi uma cena. Eu vi uma cena e na hora, né, como terapeuta,
dá para você ver uma cena dessa e não fazer reflexões, entende? Você não questionar a educação, né, que nós adultos, que nós pais damos aos nossos filhos. Então não dá para você ver uma cena da que eu vi hoje e não discutir sobre, não trazer aqui para essa inspiração de luz, até mesmo para que a gente tenha inspirações de luz nessa questão dessa educação dos filhos, na educação dos netos, na educação dos sobrinhos, eu sou pedagoga também, né? Então, assim, ó, como que é isso dentro da escola? Como é que nós estamos fazendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes? A gente está educando ou nós estamos deseducando? A gente está traumatizando esses filhos, esses alunos, esses pacientes, né? Porque tem terapeuta também que traumatiza, né, gente? A gente sabe de inúmeras situações. Então, eu vou contar para vocês qual foi a cena que eu vi hoje. Eu estava caminhando hoje de manhã, né, bem cedinho, eu estava caminhando no parque, e aí, qual foi a cena que eu vi? Uma mãe, certo? Uma mãe com duas crianças, eram dois meninos, e esses dois meninos, eles estavam nos patinetes, cada um em um patinete. Então, tinha um que, gente, quantos anos aquela criança tinha? Eu creio que aquele menininho, ele devia ter o quê? Uns 3 ou 4 aninhos, o menininho. E o irmãozinho menor, né? Com certeza devia ter ali, se o outro tinha uns 3 ou 4, o outro devia ter 2 ou 1, por aí, né? Aquelas criaturas, assim, tão indefesas, tão frágeis e, assim, e tão abertas, né? Tão aprendentes, tão coração ensináveis, né? E aí eu quero mostrar aqui pra vocês, uma situação aqui, eu e meus coadjuvantes aqui, né? Olha o que acontece, ó. Aqui eu tenho, ó, o pai e a mãe, certo? Aqui está o pai e a mãe. E aí, o que acontece aqui, ó, com os filhos? O que acontece aqui com as crianças? Eu vou até pegar um menininho aqui, ó, eu vou pegar um menininho aqui para ficar mais fácil de visualizar, ó. Então, essa criança aqui, ó, qual é a base dessa criança? Qual é o suporte dessa criança? São os pais. Então, essa criança, ela confia nesses pais. E a partir do momento que essas crianças, que elas dependem desses pais, que elas confiam e que eles são a base delas, então aquilo que nós adultos fazemos com essas crianças que tem em nós a sua base, o seu suporte, aquilo que a gente faz pode estar traumatizando essa criança. E aí você vai descobrir isso quando ela se tornar adulta. Pode ser que quando ela se torne adolescente, pode ser que você já comece a ver os traumas e o efeito, as consequências desses traumas. E eu vou ficar aqui muito traumatizada se vocês não meterem o dedo nesse coração. Trauma, assim, profundo. É verdade. Esse coração aí, gente, é pra vocês, ó, usarem. Quando você não usa o coração, o que acontece quando você não usa o seu coração? Ele para de bombear. Ele para de distribuir o sangue pelo seu corpo, a energia, a vida. É isso mesmo que vocês querem? Que eu fique traumatizada aqui? Muito bem. Olha lá, olha como ficou bonito esse tanto de coração subindo ali, ó. Então, gente, vamos lá. Então, aqui, ó, quando essa criança confia nesses pais e esses pais têm um comportamento, eles fazem alguma coisa. Pensa, agora presta atenção, por que eu disse que nós não estamos aqui para julgar, para condenar ou para culpar nenhum pai, nenhuma mãe? Porque quando eles fazem, gente, eles fazem no intuito de estar realmente educando, no intuito de estar fazendo, assim, alguma contribuição para que aquele filho seja uma ótima pessoa. Mas aí é que mora o perigo, porque quanto mais eu penso isso e eu faço movimentos como esses que eu vou comentar aqui para vocês, o que vai acontecer na verdade é que eu estou fazendo o quê? Traumatizando o filho. Então a gente precisa pensar e conversar sobre isto.